E eu começo já com o Dr. José Roberto, geriatra, respondendo as suas dúvidas. Então, se você quiser ligar a partir de agora, é só ligar. 3315-1390. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Passou o desodorante? Tranquilo. Então, vamos conversar. Eu respiro muito preciso. Nossa, muito quente, né, doutor? Ainda bem que a gente tem ar-condicionado aqui. A Fátima ligou semana passada e ela perguntou o seguinte. Ela disse que ela é enfermeira. Um beijo para você, viu, Fátima? Para todos os enfermeiros. E ela quer que o doutor fale dos cuidados que o cuidador de pessoas com Alzheimer tem que ter. Por que a pergunta da Fátima? Eu acho muito relevante porque ela completa. Ela diz assim, que na fase terminal da doença, o cuidador pode adoecer também. Eu não sabia disso. É verdade? É verdade. Na verdade, o cuidador ele passa por um estresse muito grande durante todo o dia, durante todo o cuidado desse paciente, que exige dependência em todas as funções, principalmente nessa fase terminal que a Fátima coloca. Então, o cuidador passa por uma coisa chamada estresse de cuidador. Uhum. E para a gente, eu sempre comparo isso com o avião. Quando a gente entra no avião e tem aquelas orientações de urgência e emergência, que máscara cairão sobre sua cabeça, primeiro põe a máscara em você para depois pôr na criança. Uhum. Ou seja, para cuidar dos outros eu preciso estar bem. Né? Uhum. Então, o cuidador precisa estar cuidando da saúde dele, preocupado com a saúde dele para poder cuidar e ajudar bem um paciente com Alzheimer em todas as fases, principalmente numa fase terminal que depende de tudo, de ajuda para tudo, tomar banho, comer, se vestir, né, fazer higiene pessoal, trocar fralda e tudo mais. Então é muito importante ele cuidar da sua própria saúde. Para que ele não adoeça. Então ele poderia revezar com outros cuidadores, ora um, ora outro, e não só ele. Quando nós falamos cuidadores, nós temos dois tipos de cuidadores. O cuidador que é profissional, que é aquele contratado, e tem o cuidador familiar. Os dois acabam sendo cuidadores, muda só a forma, mas os dois são cuidadores. No cuidador profissional, nós temos que estar revezando, se a família tiver condições financeiras, ou revezando com o familiar. E dentro da família é muito comum, isso a gente vê, né? Tem até uma música sertaneja que diz que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. A gente sempre vê que sobra normalmente para um ou no máximo 2 da família. Então é importante os outros irmãos se sensibilizarem, né? E desafogarem, dar um refresco para este que é o cuidador principal. De fim de semana, ir lá para casa ou levar o pai e a mãe com Alzheimer para casa, para ajudar esse irmão, né, esse parente, a respirar um pouco, para ele poder sair um pouco de casa, para ele poder fazer atividade física, para ele ter um contato social, porque é muito, muito, muito comum depressão no cuidador. A Geni tem uma mãe de 83 anos, que não anda, não fala e tem dificuldade para engolir. Ela quer saber se a mãe dela já está na fase 3 do Alzheimer. Ela já está na fase grave da doença, na fase 3 da doença de Alzheimer, e numa fase, pelo que ela coloca, dentro da fase 3, uma fase já mais avançada, que é a questão de deglutição e não falar mais, então caracteriza mais uma fase, e não anda também, uma fase bem mais avançada da doença. Então, ela deve ter um estresse, porque ela demanda cuidado 24 horas por dia. Aí ela completa aqui, a Geni, dizendo o seguinte, que ela tem muito medo de ficar igual a mãe. Eu acho que quem tem mãe sofrendo com Alzheimer, um pai, um parente, eu acho que esse é um medo muito natural, né, doutor? De sentir, poxa vida, meu pai tá assim, eu vou ficar assim também? A doença de Alzheimer ela tem uma característica genética, mas não obrigatoriamente porque eu tenho um pai ou uma mãe com Alzheimer, eu vou ter Alzheimer, né? A gente não é obrigatório porque você tem este olho bonito, nós vamos todo mundo herdar este olho bonito, né? Os filhos, por exemplo. Né? Então, na verdade, a genética é um fator importante, mas não é determinante. Então, pôr a atividade física, pôr o corpo e a mente para funcionar, né? Tá sempre lendo, ter uma questão social, isso diminui a chance de eu ter a doença de Alzheimer, mesmo tendo um familiar com doença de Alzheimer. Existe uma doença, um tipo de doença de Alzheimer familiar, que é muito mais infrequente, ainda bem, que aí tem mais afetados na família. Mas, em geral, não é o mandatório que meu pai e minha mãe tenha, eu vou ter. Então, você tem que se cuidar, viu, Geni? Né? Fazer exercício, cuidar da tua mente, exercitar a cabeça. Aproveitando dentro da outra pergunta, dentro do que a Geni coloca, né? Tentar aliviar esse estresse, tentar aliviar esta pressão no dia a dia e procurar ter o momento dela, o tempo dela, né? Para viver algumas horas na semana para que ela não tenha esse estresse, não entre em depressão, que é muito comum. A Evanilde
ela perguntou algo que pode ser a pergunta da maioria das pessoas. A gente já falou isso aqui no programa, mas há muito tempo atrás. Quando procurar um geriatra? Boa pergunta, mas não tem uma resposta específica. Na verdade, nós não temos uma data específica para isso. Né? Se a gente considerar que o envelhecimento se inicia por volta dos 25, 30 anos, quando a gente atinge a maturidade. No final da maturidade, 25, 30 anos, a partir daí a gente tem vários declínios em várias funções, em órgãos e sistemas diferentes. Né? E depende da genética, depende do ambiente, depende da minha alimentação, depende do que eu faço correto ou incorreto. Por exemplo, fumar e não fazer exercício. Então, o envelhecimento não tem uma receita de bolo, né? Ele não é geral para todo mundo. Então, eu brinco que a gente deve ir no geriatra depois que a gente sai do pediatra. Né? Porque, na verdade, o geriatra acaba sendo um clínico que vai ver o paciente como um todo. Eu vou responder para a Evanilde. Quando procurar um geriatra? Ontem, minha querida, né? Porque a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, né, doutor? Quando a gente faz essa pergunta, é a hora boa da gente procurar o geriatra. Eu também acho. Evanilde demorou, então. Agora, tirando uma dúvida minha, né? Não está nem aqui, o pessoal não ligou perguntando. Às vezes eu vejo pessoas de mais idade, doutor, sentados e dormindo assim. Isso me incomoda um pouco, sabe? Dormindo assim com o pescoço pendurado. Isso faz bem para eles? Não, isso pode acarretar dores na coluna cervical, dores na cervical, no pescoço, né? Para o nosso público que está nos ouvindo, que pode ser a gente fica achando que é da idade, e pode não ser nada da idade, pode ser de uma má postura por algumas horas. Às vezes o idoso fica nessa posição, dormindo em frente a uma televisão, ai, que certo? dó, com o pescoço e aí com torto, o pescoço sim. tudo torto, fazendo alterações dessa musculatura. Então vamos arrumar esse pescoço, e se isso for muito frequente, podemos até usar um colar cervical, né? Para segurar esse pescoço mais alinhado. Sei lá, coloca uma almofadinha aí na tua avó, na tua mamãe, entendeu, gente? Deixa ela tortinha não, tá? Joelma, o doutor vai responder a tua pergunta semana que vem. Pode ser? A Joelma perguntou por que dá Alzheimer, se todo mundo vai ter, enfim, semana que vem, tá bom, Joelma? Obrigada, doutor. Até lá, Joelma. Até quinta-feira. Não, hoje é terça, gente. Terça. Nossa, tô tentando, é que eu quero que o doutor chegue logo. Entendeu? Hoje é terça, já volta quinta. Obrigada, doutor.